Olá, eu sou Milton Menezes, CEO do Transforme-se, a solução online sob medida para suas necessidades profissionais essenciais. Eu vou apresentar para você uma das soluções do Transforme-se para as empresas, uma solução corporativa que nós estamos lançando. É o Best Profile. Principalmente para as pessoas e os profissionais de RH, os gestores de recrutamento e seleção, precisam de uma ferramenta eficaz que atenda realmente os desafios que nós temos hoje nesse campo na maioria das empresas. Quais são esses principais desafios que essa solução pretende atender? Primeiro, como achar o profissional para essa função, o profissional correto, que tem o melhor perfil para aquela função que você procura. Esse é um grande desafio, os esforços de encontrar e localizar o melhor candidato, o candidato que tem o perfil exato para essa função que você busca. Como a gente pode, então, reduzir e evitar os custos do recrutamento e seleção através, por exemplo, do treinamento. Nós contratamos um profissional, fazemos treinamentos, temos uma expectativa de resultado e, na maioria das vezes, 6 meses depois, nós podemos constatar que não era o candidato adequado, que não era aquele candidato que nós procurávamos para aquela vaga. Como utilizar o mesmo critério para o mapeamento do perfil de função e o perfil do candidato? Muitas vezes é difícil encontrar um instrumento onde você possa identificar o perfil da função e o perfil do candidato para poder identificar se realmente esse candidato é o candidato mais adequado. E o outro desafio, um desafio muito grande, é como então reduzir os custos do RH, muitas vezes com entrevistas com vários candidatos que não têm o perfil adequado, fazendo com que o envolvimento dos profissionais do recrutamento e seleção seja totalmente consumido, horas de entrevista, na maioria das vezes entrevistas que não necessariamente estão alinhadas com o perfil que você busca, que você traçou para aquela vaga, para aquela função. Foi pensando nisso e nessa concepção do Best Profile, nós estendemos essa busca do desafio também para as consultorias de RH, os Headhunters. Empresas que estão buscando atender os seus clientes, identificando, recrutando os melhores candidatos para o seu cliente final. Para esses, o Best Profile também é uma boa solução, porque ajuda a consultoria a ter um instrumento que melhore a capacidade de oferecer ao cliente final os melhores candidatos para o seu processo de recrutamento e seleção. A outra possibilidade é aumentar o portfólio de produtos da consultoria, oferecendo um diferencial para o seu cliente, oferecendo alguma coisa diferenciada na identificação do melhor candidato para aquela vaga. E outro aspecto importante é que não impacte no custo, ou seja, que não tenha um aumento excessivo no custo da consultoria para inviabilizar o atendimento do seu cliente. Então, dentro dessa concepção, nós desenvolvemos o que nós chamamos de Best Profile, o melhor perfil para o seu candidato, para aquela vaga que você está buscando. Como identificar, então, o melhor candidato para aquela vaga? O Best Profile, então, ele vai favorecer que você possa fazer isso. O mapeamento da função, ou seja, nós vamos primeiro mapear a função para que tenha as competências que você espera e precisa para aquela função. Vamos recrutar, então, identificar o recrutamento dos principais, da maioria dos candidatos que podem atender a essa vaga. Nós vamos mapear o perfil de competências de todos esses candidatos, exatamente isso, de todos os candidatos que você recrutar. E aí, então, no Best Profile, nós vamos avaliar quais são os candidatos que efetivamente têm um alinhamento, estão alinhados com o perfil da vaga que você definiu. Essa é uma forma de diversos candidatos, nós podemos extrair uma pequena lista, uma lista de poucos candidatos, mas que você tem certeza que estão alinhados, que estão totalmente correlacionados com o perfil da vaga que você definiu. E nós podemos também, como opcional, oferecer um roteiro de entrevista por competências. Algumas vezes o gestor que vai fazer a avaliação final, uma entrevista final, ele não tem noções de como conduzir uma entrevista por competências. Então, uma possibilidade é nós fornecermos também um roteiro de entrevista por competência baseado no instrumento que nós temos. Então, quais são os 3 passos que nós temos para a aplicação do Best Profile na sua empresa? O passo 1 é o perfil de competências da função da vaga que você está buscando. Através de uma metodologia online super simples e objetiva, o profissional de RH ou o gestor podem identificar daquelas competências que compõem o nosso instrumento quais são as competências que são essenciais, quais são as competências que são desejáveis, aquelas que são menos relevantes e aquelas que são irrelevantes para aquela função, para a função que você está definindo a vaga. É com esse perfil da função que nós vamos identificar o melhor candidato para você.
Ou seja, com esse perfil da função, nós podemos passar para o segundo passo, ou seja, que é poder identificar esses candidatos. Para você poder ter um exemplo, nós temos aqui quais são os instrumentos que nós usamos com o Best Profile. Nós temos 2 instrumentos que são aplicados e são desenvolvidos pela SHL SEB, uma empresa inglesa, norte-americana, com filiais nos Estados Unidos, que ano passado forneceu 30 milhões de relatórios como esse no mundo todo. Então, nós somos hoje Partner Premium da SHL, ou seja, somos parceiros e associados dela para o Brasil e podemos oferecer esse produto diferenciado para você. Um dos relatórios que nós podemos utilizar, dos instrumentos que nós podemos utilizar, é o relatório, o perfil de competências universais, que você pode ver aqui o exemplo. Você vai poder ver, então, como ele apresenta as principais competências universais: liderança, planejamento, organização, forma de comunicação, de produção de conteúdo escrito, para poder identificar qual é o melhor candidato para você. O outro relatório que nós podemos aplicar é o que a gente chama de correlação pessoa-função. Ele já apresenta, inclusive, um índice de correlação da pessoa-função. Ou seja, ele vai poder identificar num número que está colocado aqui na parte superior, qual é o nível, se aquele candidato está mais ou menos correlacionado ao perfil da função que você definiu. Ou seja, quanto maior é aquele índice, quanto maior é aquele número, maior é o nível de correlação daquele seu candidato à função. Ou seja, são candidatos, então, potencialmente aptos a atender a sua expectativa em relação à atuação naquela função, naquele cargo. O segundo passo, então, é seu, é da empresa. Ou seja, é você poder recrutar os candidatos que, de alguma forma, nas qualificações básicas, eles atendem à sua vaga, àquela função. Então, você vai poder utilizar o seu banco de currículos, pode utilizar um site de emprego, pode usar a consultoria que você normalmente utiliza e você vai recrutar por qualificação, formação, experiência, aqueles dados básicos que a gente analisa no currículo, todos os candidatos que você desejar. Você vai, então, selecionar N candidatos e você vai coletar deles apenas dados como nome, e-mail e o CPF. Com esse número de candidatos, 20, 30 para uma vaga, nós vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é o nosso passo, é o Best Profile. O que nós fazemos? Nós pegamos todos aqueles candidatos, aplicamos aquele instrumento em todos eles de uma forma online, eles recebem um link, respondem ao questionário, geramos o relatório, o perfil de competências de cada um desses candidatos. Nós então comparamos com o seu perfil daquela função e vamos oferecer então a você apenas aqueles candidatos que têm o perfil mais próximo do perfil da sua função. Ou seja, de todos aqueles candidatos que você recrutar, nós vamos aplicar um instrumento, vamos reduzir isso a uma lista que vai ser combinado a priori. Então, se de 20 candidatos nós vamos selecionar 3, 5, esses 5 serão aqueles que têm o perfil mais próximo, o melhor perfil em relação ao perfil da função que você definiu. E o melhor, o custo que você tem são apenas dos 5 relatórios. Exatamente isso. Nós aplicamos um instrumento em 20 candidatos, por exemplo, vamos selecionar os 5 melhores e você vai pagar apenas pelos 5 que nós vamos mandar no Best Profile. É uma forma de atender essa necessidade crescente do recrutamento e seleção, de poder fazer uma entrevista, buscar a entrevista dos candidatos que já têm a priori uma proximidade, um alinhamento com o perfil da função que você definiu. Com isso, nós temos uma condição muito interessante de poder atender essa necessidade de você e customizar para a sua necessidade, a necessidade da sua empresa, do seu RH. Você pode então entrar em contato conosco através do site, que nós retornaremos para você para ver qual é a sua necessidade e customizar uma solução para o seu problema.